Vocês estão? Aqui é a Procássia. Estou com saudade de todos, né? A gente ainda está nessa quarentena. Terminamos a primeira unidade e vamos dar início hoje na segunda unidade, certo? A segunda unidade começa pelo capítulo 5, as regiões do Brasil. Vamos lá? Então, o que é regionalizar? É organizar um espaço em partes, seguindo um critério e agrupando essas partes de acordo com características semelhantes. E qual o principal objetivo para regionalizar um país? É conhecer as características de suas diferentes localidades, suas potencialidades e necessidades. Isso possibilita, por exemplo, que os governantes possam tomar decisões em benefício do conjunto da população. Então, o Brasil ele é dividido, né, em regiões e cada região tem o seu governo. Dentro daquela região, o governo vai tomar decisões principalmente para beneficiar toda a população. Então, sempre foi assim? Não. Então, o que foi que eu coloquei aqui para vocês? Segundo o sistema de organização política administrativa, o Brasil é hoje uma república federativa do tipo presidencialista. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, nesse desenho aqui que está aí na tela, onde o mouse está passando, é o brasão da República, tá vendo? E aqui vem falando que é uma república presidencialista, que significa o quê? Que o poder político máximo é exercido por um presidente escolhido através da eleição direta e democrática, ou seja, voto opcional. Então, todo mundo tem que tirar o título de eleitor, né? Hoje, a partir dos 16 anos, a pessoa pode ter o título para votar, mas não é obrigatório, né? O cidadão que tiver com título com 16 anos não é obrigatório. E sim é obrigatório de 18 até 65 anos. Esse presidente que foi votado através do voto direto, né, que as pessoas escolheram, ele governa o nosso país durante 4 anos e tem direito a ter uma reeleição, concorrer mais uma vez, né? E se ele for votado mais uma vez, ele fica mais 4 anos. Mas lembrando que as pessoas que têm o título com 16 anos não são obrigadas a votar. Só com 18 anos até 65 anos que eles são obrigados. Depois de 65 anos também ele vota se ele quiser, certo? Por isso que a gente, aqui no Brasil, rege o quê? A república presidencialista. A gente elege um presidente e esse presidente fica no governo durante 4 anos e pode ser reeleito por mais 4. Então, o Brasil é uma federação que possui 26 estados. Cada lugarzinho desse aqui colorido é um estado do Brasil. Nós temos 26 estados e um Distrito Federal, que fica aqui, em Goiás. Que hoje esse Distrito Federal, ele é a capital do Brasil. Sempre foi aqui, Pró? Não, a primeira capital do Brasil foi Salvador, a segunda Rio de Janeiro, e hoje a capital é essa aqui que fica aqui em Goiás, chamada de Distrito Federal, Brasília, certo? Bora lá. O IBGE e a Divisão Regional Brasileira. E o que é IBGE? O IBGE é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele foi criado em 1938 pelo governo de Getúlio Vargas, com o objetivo de conhecer o território brasileiro e os dados estatísticos da população brasileira. Ele também é o órgão responsável pela divisão regional oficial do país. As duas primeiras divisões regionais foram feitas em 1942 e 45, que é essa aqui. Percebam, né, que aqui existe aqui, ó, São Paulo,
tá como se fosse a região sul e São Paulo é sudeste. A Bahia, tá vendo? Tá aqui. Ó, a formatação desse de 1945 para esse de 1969, tá vendo? Então, o que foi que ele fez? Essa primeira divisão, ele pegou como base os critérios da região, de regiões naturais e subdividiu o nosso Brasil nessas regiões aqui, ó, que pelo esse desenho aqui, desse mapa de 1945, nós temos 6 regiões, tá vendo? Então, nesse aqui, a gente já tem 5, mas já teve algumas modificações também aqui, nesse mapa aqui de 1969 para os dias atuais, para o que está na Constituição de 1988. Então, a divisão em vigor é a de 1969, que é essa aqui, mas já teve algumas alterações, certo? Que foi aprovada na Constituição de 1988. Então, é essa divisão aqui, não 6 mais regiões como tem aqui em 1945, e sim 5 regiões, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Mas dentro dessas 5 regiões aqui do Brasil já teve também algumas alterações. E essas alterações foram aprovadas na Constituição de 1988. A atual divisão está baseada no conceito de região homogênea, né, conjunto de elementos naturais, sociais e econômica. Aí eu coloquei aqui para vocês o mapa do Brasil, com a região norte, essa parte verde, centro-oeste aqui, essa parte aqui no meio, rosinha claro. Depois, região sul, o rosa mais escuro. Região sudeste, o lilás. E o amarelo, região nordeste. Essa divisão regional aqui, essa já está na Constituição desde 1988. Aí eu coloquei aqui, ó, cada imagem dessa correspondente à região, que é o que a gente conhece da região. Ou seja, a biodiversidade encontrada aqui na região norte, por causa das imensas terras que tem aqui, a floresta amazônica. No centro-oeste já colocou aqui, ó, a tecnologia do agronegócio, plantação, criação de gado aqui. Aqui no sul já tem o estilo arquitetônico das casas, que é um estilo europeu, que tem muitos imigrantes europeus aqui no sul. Aqui no sudeste, eu coloquei aqui uma imagem, provavelmente de São Paulo, que é uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil. E aqui no nordeste, eu coloquei uma imagem do litoral brasileiro, certo? Continuando. Então, regiões homogêneas. Em 1969, elaborou um mapa adotado o critério de regiões homogêneas. Critérios mais abrangentes, vai além dos aspectos naturais envolvendo os elementos sociais e econômicos. Essas regiões homogêneas, ela foi através delas que criou a região sudeste. Ó, a região sudeste aqui, nessa parte onde tem Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, tá vendo? Ela está representada aqui no mapa de azul e aqui na escala, tá vendo? Região sudeste. E a região leste desapareceu. Por quê? Porque antes tinha uma região leste aqui, não era chamada de sudeste, era chamada de leste. Desapareceu, dando lugar à região sudeste. Continuando. Então, houve algumas mudanças. Que mudanças foram essas? Então, vamos ver aqui desde 1942, que houve a criação do território de Fernando de Noronha, em 1942. Em 1943, criação dos territórios de Guaporé, Rio Branco, Amapá, na região norte, de Ponta Porã, na região centro-oeste, e de Iguaçu, na região sul. Em 1946, aconteceu o quê? Extinção dos territórios de Ponta Porã e Iguaçu. Em 1956, o território de Guaporé passa a denominar-se Território Federal de Rondônia, em homenagem ao Marechal Cândido Rondon. Em 1960, houve a criação do Distrito Federal em Goiás, que foi transferida a capital, que era de Rio de Janeiro, para lá, né? Isso foi em 1960, no governo de Juscelino Kubitschek.
Em 1962, o território do Acre passa a Estado e altera-se a denominação do território do Rio Branco para o território de Roraima. Em 1974, teve o quê? Fusão dos estados de Guanabara e do Rio de Janeiro com a capital na cidade do Rio de Janeiro. Em 1977, criação do estado de Mato Grosso do Sul, porque antes era tudo Mato Grosso, era um estado só, então era um estado muito grande, aí foi dividido. Aí, a partir de 1977, criou-se o estado de Mato Grosso do Sul. Em 1981, o território de Rondônia passa a estado da Federação. Em 1988, houve o quê? Criação do estado de Tocantins. Porque Tocantins também, a terra que hoje é ocupada pelo estado de Tocantins pertencia a Goiás. Aí, de acordo com sua dimensão, ela foi dividida, tornando-se o estado de Goiás um e Tocantins outro. Tocantins pertencente à região norte e Goiás pertencente à região centro-oeste. Então, Roraima passa a estados e é extinto o território de Fernando de Noronha, que em 1989 torna-se distrito do estado de Pernambuco. Bem, gente, então aqui está algumas lâminas para vocês estudarem, né? Então, nós iniciamos o capítulo 5 e na próxima aula eu vou continuar com essa aula falando sobre as regiões geoeconômicas do Brasil, ok? Beijo para todos, estou disponível, qualquer coisa pode me procurar.